Estamos de volta com o Luz Acesa Podcast. Que saudade de vocês. Eu sou Arisa Gomes, estou ao lado de Marina Queiroz e o nosso assunto hoje, ninguém escapa, memórias afetivas. Quer dizer, os bebês, eu acho que tem uma boa memória afetiva ali da barriga. Acho que ninguém escapa não, porque todo mundo tem um antes. Algo que nos molda, que nos trouxe até aqui, e diversas coisas do nosso dia a dia, músicas, cheiros, reencontros, lugares, acabam nos puxando para esse lugar, para pensar sobre o que fomos em determinada fase da vida, em determinado momento, e muitas vezes nos deixam cheios de saudade. E aqui no Luz Acesa a gente vai entender um pouco como as memórias afetivas nos moldam, o que elas nos trazem de bom, o que é delicado nessas memórias, nessas voltas ao passado e o que a gente faz a respeito disso. Marina, você pode começar trazendo para a gente qual é o entendimento de fato, assim, no âmbito psicológico, inclusive, da memória afetiva? São só aquelas lembranças que nos deixam ali com os olhos marejados de emoção ou vai além disso? Na verdade, memória afetiva é tudo que envolve afeto, que envolve emoção. E quando eu digo tudo, quero dizer que tanto as positivas quanto as negativas. Negativas também? Eu só achava que afetiva eram... Não, é uma boa... Aquelas que deixa a gente... Que dá calorzinho no coração, é. né? Não, então, a gente tem de modo geral, no senso comum, a gente usa a palavra afeto de forma positiva sempre. Então, memória afetiva para nós é sempre aquilo que traz algo positivo. Porém, na psicologia, os afetos incluem tudo que nos afeta. Daí vem a palavra. Então, afeto é tudo aquilo que nos afeta, seja de modo positivo ou negativo. Por exemplo, uma memória traumática é uma memória afetiva, ela carrega uma carga afetiva ali. Uma memória, por exemplo, de uma criança que apanhou muito na infância, se ela se lembra disso, ela vai ter afetos negativos em relação a determinadas coisas que estão vinculadas, por exemplo, uma criança que apanhou de cinto muito na infância. Ela, quando vira um cinto, ou alguém puxar um cinto, ela pode rapidamente se lembrar, se reportar aquela situação em que ela apanhava com o cinto. E é um afeto negativo, mas é um afeto. Então, assim, do ponto de vista neurológico, as nossas memórias são muito mais fortemente consolidadas quando elas vêm com emoção. Existem memórias que são só fatos, que não tem muita emoção carregada. E essas, normalmente, a gente esquece facilmente. A gente já viveu, eu e você já vivemos milhares de dias na nossa vida. A gente não lembra de todos eles. A gente não lembra, por exemplo, de tarefas da escola que a gente estava fazendo, a não ser que houvesse uma emoção ali naquele momento. Por exemplo, a não ser que fosse uma tarefa que nos trouxesse muito medo de perder na prova enquanto a gente estava fazendo. Ou que a gente tivesse com muita ansiedade enquanto estava fazendo. Ou que fosse muito gostosa de fazer porque era uma matéria que a gente amava e a professora era muito legal, então a gente curtia muito fazer aquelas tarefas daquela professora. Aí a gente vai lembrar de uma atividade que a gente fez quando tinha 9 anos de idade porque tinha esses afetos, ou seja, essas emoções. A gente pode trocar a palavra afeto por emoção. Tinha essas emoções enquanto eu estava ali apenas respondendo uma atividade da minha escola. Mas eu não vou lembrar de todas porque a maioria delas não tem uma carga afetiva muito forte. Então, para a gente entender, as memórias afetivas que a gente mais gosta de rememorar são aquelas que têm afetos positivos, que bom. Mas aquelas que também têm afetos negativos também são chamadas de memórias afetivas, só que de afetos negativos. Isso varia de pessoa para pessoa, mas o passado naturalmente nos puxa, né? Tem gente que vive mais nele, tem gente que ocasionalmente está pisando nesse terreno. Mas por quê? Afinal de contas, o passado... Há muitos lemas, dizem em músicas, em poemas e tal, que o presente é o que importa. Mas isso parece assim, não ser tão verdadeiro quando se trata da alma humana, digamos assim, né? Da psique humana. Porque há um imã muito poderoso do passado ali que nos atrai. O que explica isso? Então, a gente tem... como você disse no início, todo mundo tem um antes. Marina, até eu lembrei de uma frase curiosa de Jonas, meu filho de 9 anos, chegou assim para mim um outro dia e largou essa. Dizem que os anos 90 foram os melhores. Eu não 9 anos de idade.
quanto a ideia, não é? De que no passado, algo muito fascinante está ali no passado. A gente tem um certo saudosismo mesmo, a gente tem uma ideia de que o passado pode ter sido melhor, né? De que os anos anteriores eram os anos de ouro, as pessoas dizem assim, né? Bom, a respeito da sua pergunta, né? Todo mundo tem um antes. Esqueci a pergunta. Por que o passado nos puxa tanto, né? Sim. Que imã poderoso é esse? Porque, embora uns mais, outros menos, Sim. mas assim, volta e meia a gente tá pisando nesse terreno. Sim, eu fiquei viajando aqui nos anos 90 de Jonas e esqueci da pergunta. Dos anos 90. Foi a nossa infância, né? Então, mas vamos voltar para a pergunta. E não fui eu que disse isso para ele, ele chegou com essa lá e largou. Alguém, né? Normalmente, a gente vai voltar para o passado, falar de memória afetiva, falar de memória e de constituição da gente enquanto ser humano com base nas memórias, é falar da infância também. Não tem como, sabe, essa coisa de viver o presente realmente é um objetivo para que a gente para que a gente seja funcional. É viver no aqui e agora, é focar no aqui e agora, até porque é no aqui e agora que a gente tem poder para fazer intervenções, para fazer mudanças na nossa vida. Só no aqui e agora, no futuro não e no passado também não. Só que é impossível negar que nós somos constituídos de uma história e que nós pisamos nesse terreno, nesse território do nosso passado diariamente. Então você falou assim, algumas pessoas mais, outras menos. Na verdade, algumas pessoas têm mais consciência de que elas estão revisitando o passado. As outras têm menos consciência. Mas, de modo geral, nós revisitamos o nosso passado diariamente. Tem uma palavra que as pessoas estão usando muito hoje, tá? Até na moda, eu nem sei até que ponto as pessoas têm noção do real significado dela, mas é gatilho mental. Já ouviram falar? Sim. Então, os gatilhos mentais são memórias afetivas. São memórias embebidas de emoção que nós temos aqui dentro e quando alguém usa qualquer isca para ativar essa memória afetiva, a gente volta e a gente responde aquilo, a gente reage àquilo. Um gatilho mental nos faz reagir. Então, por que eu estou reagindo no agora a uma coisa que aconteceu muito tempo atrás e eu nem sei como? Porque deu um gatilho. As pessoas dizem isso, né? Deu um gatilho, por isso eu reagi. Eu reagi no agora, com base no que eu vivi no passado, com base nas memórias que eu tenho. Algumas delas nem são explícitas. Algumas memórias, por exemplo, alguns gatilhos mentais que nos tiram do eixo agora, né, ou que nos fazem reagir agora, a gente nem sabe de onde eles vieram, porque as memórias estão encobertas. São chamadas de memórias implícitas. Elas estão aqui, mas a gente não tem tanta consciência delas, né? Mas todos nós, hoje em dia, reagimos como reagimos muito em virtude de memórias que nós temos. E aí, esse é um ponto bem importante da psicologia, sabe? É um dos pontos chaves, assim, da psicologia, porque é justamente identificando que memórias são essas que a gente consegue trabalhar no comportamento de hoje. Por que hoje eu reajo como reajo? Então, por exemplo, por que hoje eu me sinto mais feliz e contente quando eu sinto determinado cheiro? Esse cheiro me aquece, me abraça, por quê? Né? Um dia desses eu estava cansada, eu disse assim, hoje eu tô com vontade de tomar um leite quente com canela. É uma bebida que eu não costumo tomar, não é do meu hábito. E aí meu marido fez, como assim leite quente com canela? Aí eu falei pra ele, eu vou tomar um leite quentinho com canela, sentada ali no sofá, e isso vai ter o gosto do abraço da minha avó. Então, naquele momento, há poucos dias isso, agora... Isso aqui é memória afetiva consciente, né? Exatamente. Extremamente consciente. Eu vim me lembrar, aquele sabor ali me fez ter a impressão de receber o afeto da minha avó. Então, algumas memórias são bem quentinhas mesmo, assim, né? Bem cheias como eu vou dizer, de ternura. Algumas memórias afetivas são muito cheias de ternura. Por outro lado, existem situações que nos deixam super ansiosos, como eu falei agora há pouco, porque são chamados de gatilho. O leite com canela foi um gatilho mental para mim, só que positivo, então tá tudo certo. Eu realmente tomei meu leitinho, fiquei bem relaxada, a minha luz, tomando um leite com canela e me lembrando que minha avó era muito calorosa e aconchegante. E aquilo me relaxou. É legal você falar sobre essa memória. Eu sou uma pessoa que sou muito saudosista, assim, normalmente. Acho que eu já falei isso até em outros episódios, assim, que eu tô sempre voltando. E quando você fala sobre esses gatilhos, há alguns finais de semana atrás,
eu tava numa roda de amigos, assim, e a gente tava na piscina e tal. E aí, final de semana, crianças na piscina e tal. E aí as mães estavam do lado, só que elas estavam chamando, as crianças estavam chamando atenção ali, né? Porque criança é piscina. E aí as crianças meio que não estavam ligando. Aí uma pessoa da roda pegou e falou bem assim, porque não, mas se fosse minha mãe, já tinha me dado um tapa na boca e ela tinha recebido não sei o quê. E aí ele falou com um certo orgulho, assim, tipo, Sim. como se fosse... E aí Como se veio- aquilo fosse o certo a fazer. como se fosse uma coisa legal, ou se Sim. fosse o certo, realmente, assim. E eu fiquei parando pra pensar na hora, não respondi, porque, enfim, não queria criar uma situação, mas eu fiquei assim, eu acho que não é tão legal, assim, quanto você acha que tá sendo quando você fala uma coisa dessa, não, Exatamente. sabe? E aí eu fiquei pensando justamente nessa questão, assim, desse, que você fala do gatilho, e nessa forma de, não é nem romantizar a memória, Uhum. mas de transformá-la em uma outra coisa, ressignificar aquilo, porque normalmente, naturalmente, aquilo não é uma coisa boa. Perfeito, Lucas, perfeito. Exatamente isso. Isso é um outro ponto-chave. As memórias podem ser ressignificadas. E essa é mais uma ferramenta que a gente usa na psicologia. Então, assim, uma memória que te traz dor, ela não necessariamente é tão má quanto você está interpretando. E uma memória da qual você tem orgulho, tipo essa aí que você acabou de descrever, não necessariamente ela é tão boa quanto você está interpretando. Então, a Isso é emoção... um jogo do cérebro para arrumar a coisa pra gente. É a interpretação que a gente dá na hora. A emoção que a gente coloca ali na hora é a emoção que vai ser, digamos que vai ser cimentada junto com a memória e vai ser consolidada. Imagine que é mais ou menos assim. Divertidamente ajuda muito a gente a entender isso. Lembra que tem a consolidação enquanto ela está dormindo e tal? Então, durante o período de consolidação da memória, as emoções que foram muito fortes relacionadas aos fatos vividos vão se colar ali. E às vezes a criança, e aí eu vou repetir, para falar de memória afetiva não tem como não falar de infância, né? Às vezes a criança tem interpretações bem distorcidas porque ela tem ainda uma visão limitada de mundo. Então, por exemplo, vou usar o caso que o Lucas trouxe. Essa pessoa pode ali na hora que tomou um tapa, se aconteceu, né, dela tomou um tapa na boca da mãe, pode ter doído, pode ter sido ruim e aquilo foi meio traumático, mas em outro momento essa pessoa interpretou, e aí é onde vem a ressignificação das memórias, ela interpretou que a minha mãe fazia isso porque ela me educava, porque ela me amava, ela é uma mãe muito boa e ela me ensinou a ser uma pessoa de bem. E para isso, ela usou tais e tais recursos, por exemplo, um tapa na boca. Então, um tapa na boca, na verdade, é uma coisa boa, não foi ruim. E assim a gente dá outro significado àquela memória e ela pode deixar de ser traumática, por exemplo. É assim, inclusive, que a gente pode trabalhar, assim, a grosso modo, né? É assim que se pode trabalhar traumas. A questão aqui não é nem sobre isso ser certo ou errado, é Não. sobre como funciona o mecanismo da mente da gente, né? Exato. Existe uma frase que é da filosofia, mas é muito usada na psicologia cognitiva, que diz o seguinte: não importam os fatos, o que importa é a interpretação que você dá aos fatos. Os fatos não importam. Na verdade, não importam. O mesmo fato pode acontecer aqui e agora, diante de nós três, e cada um de nós vai dar uma interpretação diferente. Aquilo que para mim vai ser ofensivo, para você vai ser natural, e é a mesmíssima coisa. Então, é a interpretação que a gente dá. Então, por isso que nas memórias afetivas, cada pessoa pode ter um afeto diferente em relação àquilo que viveu. Pode acontecer, inclusive, com irmãos, que aconteceu a mesma coisa. A mãe deu um tapa em um e deu um tapa em outro na mesma hora. E cada um vai internalizar de uma forma. Mas eu repito, essa é uma coisa boa, digamos assim, porque a partir do momento que eu posso ressignificar minhas memórias, eu posso me lembrar de traumas, por exemplo. Sim. Sabe? Eu posso entender que aquela pessoa me fez, por exemplo, esse caso, aquela pessoa me fez muito mal, minha mãe não me amava, ela me batia muito, me fez muito mal. Aí um dia a pessoa está passando por um processo de cura, um processo terapêutico, e ela perdoa a mãe, entendendo que, não, gente, eu entendi errado, minha mãe não era má, ela só me amava, ela só estava tentando me educar. Ela dá outro significado. Aí ela vai passar a lembrar daquilo com outros afetos, com outras emoções relacionadas. E é assim que a memória afetiva também pode se tornar positiva. Nesse caso, por exemplo, essa pessoa, eu começo até a entender um pouco mais sobre ela quando ela fala sobre essa parte da infância, porque é uma pessoa super disciplinada, assim, uma pessoa que eu diria até bem sucedida. E ela é super certinha, assim, e ela acho que internalizou de alguma forma que parte disso é por conta dessa disciplina da mãe ter sido assim com ela. De uma né? educação rígida, Exato. talvez. E aí ela pode internalizar que isso foi muito bom. Exato.
Faz muito sentido. Eu lembrei, não associado a esse caso, mas algo que você disse um pouco antes, de uma história curiosa que eu ouvi sobre o quanto que as memórias afetivas às vezes interferem nas coisas, né? Dr. Haroldo é um médico casado com a doutora Glaucia, que é ginecologista. Ele é um contador de histórias e tal, e ele é apaixonado por cafés. Vive, sempre que viaja, compra cafés diferentes, recebe cafés de amigos e tal, esses cafés especiais todos, não sei o quê. E aí, um belo dia, ele chegou na casa da mãe e a mãe fez um café desses comuns de mercado, um café qualquer. E ele, nossa, que café maravilhoso! Disse que chegou em casa, tragam um fardo do café tal. Foi fazer. Meu Deus, que café ruim. Estranho, tava tão bom na casa da minha mãe. Outro tempo voltou lá, a mãe o mesmo café, disse: mãe, que café é esse? O café que você. Não, não é possível. Não faz o menor sentido. E aí esse episódio aconteceu umas 2, 3 vezes e a ficha dele caiu. Porque não era, no final das contas, o café, era a vivência com a mãe, era o estar na casa da mãe dele, Sim. sentar para tomar um café, conversar com a mãe, coisas que rememoravam ali outros momentos da mesma vivência prazerosa para ele, que alterava, inclusive, o sabor do café. Sim. Porque não era o sabor, não era puramente a coisa ali, era o contexto envolvido Exato. que ele estava, que dava um sabor todo especial para o café. Exatamente. Olha, Que legal. Exatamente. Isso ele é muito disse que quando a verdade. ficha caiu, ele disse: gente, que impressionante. Gente, isso é verdade em tudo. A depender da emoção que você está experimentando ali, enquanto você está vivendo a coisa, aquilo pode ser muito bom ou muito desagradável para você. Eu me lembro de uma ocasião em que eu fui a Beberibe, que é uma cidade do Brasil, lá do Ceará, que é bem turística e assim, paradisíaca, digamos, sabe? E na ocasião eu não estava bem. A gente estava num resort, as pessoas estavam se divertindo muito, o lugar era realmente lindíssimo. E muita gente ficaria muito feliz de estar lá. Mas eu estava super triste. Eu não tenho boas memórias de Beberibe, por causa de situações que eu estava vivendo lá e tal. E eu poderia, e assim, não interessa se eu estava num paraíso aqui na Terra ou não. Naquela época, as minhas emoções estavam tão conturbadas e eu estava tão desorganizada aqui dentro, que não consegui guardar boas memórias daquela ocasião. Pelo contrário, toda vez que eu me lembro de Beberibe, eu me lembro de como eu estava me sentindo mal ali. Eu poderia estar lembrando de coisas muito legais. Então, você falou do café, eu me lembrei de uma frase que eu até uso de vez em quando, não sei de quem é, que dizem assim, perguntam assim: qual é o melhor vinho pra gente tomar? Aí a resposta é: o melhor vinho é a companhia. A depender da companhia, Faz todo Amei. sentido. a Faz depender todo da sentido. companhia, o vinho fica maravilhoso. Qualquer vinho, né? Claro que existe toda essa coisa da degustação do vinho, eu sei que tem isso. Mas sem uma boa companhia, você pode E estar uma tomando o boa melhor do companhia mundo. É um ótimo meio para se criar memória afetiva boa. Exatamente. Então, assim, as negativas, inclusive, elas ficam consolidadas com muito mais força. Por quê? Por uma questão de sobrevivência. Nosso cérebro vai guardar com muito mais ênfase tudo aquilo que é ameaçador, para que a gente se proteja, para que a gente evite cair de novo naquilo. É autoproteção, autopreservação, sobrevivência. É muito bom, mas é uma dó, porque as coisas positivas a gente não guarda com tanta ênfase como guarda as negativas, sabe? É uma pena mesmo. Eu ia em tempos em que a mente está tão necessitada de coisas positivas, porque a gente é bombardeado o tempo todo de coisas negativas. Se a gente potencializa ali o que é negativo, o bicho pega. Tá pegando, na verdade, né? Tá. Você usou, Marina, há pouco o termo gatilho, não é? Que é o termo que se usa muito atualmente. E assim eu vejo que funciona diferente para as pessoas o que seriam os gatilhos ou os ganchos para as memórias afetivas, né? Comigo, um que é muito marcante é a música. Música é muito forte, assim. Sim. Eu lembro que quando eu tinha 10 anos, eu fui a Salvador pela primeira vez. Na época eu morava em Angical, uma cidade vizinha a Barreiras, no oeste do estado. Eu sou natural de Barreiras e tal. E aí eu vim para Salvador nessa fase. E parte desse período de férias eu passava com meu irmão, o meu irmão que morava em Salvador, irmão parte de pai, e a gente ouvia muito Engenheiros do Havaí. Muito, assim, amava e tal. E aí passávamos, ele adora Engenheiros do Havaí, eu aprendi a gostar com ele, a gente ouvia. E aí voltei, depois de um tempo, eu morei um ano em Salvador, voltei para casa, passei anos sem ouvir Engenheiros do Havaí. E um dia, do nada,
tocou Engenheiros do Havaí, eu estava em algum lugar assim, tocou. Eu senti o cheiro do apartamento, parecia que tava um filminho assim na minha cabeça. É muito incrível esse poder que a música tem. Não é assim como sempre que eu ouço Legião Urbana, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, eu volto para casa, porque eu acordei manhãs e manhãs da minha infância ouvindo essa música. A mãe sempre acordava cedinho, eram as músicas que ela gostava, eu inclusive aprendi a gostar de Raul com ela, e aí colocava ali para tocar, e eu amava essa coisa de acordar ouvindo música. Aí ouço E não e era volto só- lá para casa. Tem uma artista que eu gosto muito, que ela fez um festival, ela participou, na verdade, do festival, a banda não existe mais, mas eles fizeram participação num festival há uns 2 anos atrás, e aí numa dessas, o repórter fez alguma pergunta para ela, também não vou lembrar agora o que ele perguntou, mas a resposta dela ficou muito na minha cabeça, que foi ela falando bem assim, que ela fez parte também, né, dessa parte da minha adolescência e tal, e aí ela falava como é esse processo agora. Ela tá com uns 35 mais ou menos. E ela falava assim, gente, eu vou falar isso aqui pros novinhos agora. Tipo assim, escutem música, escutem o máximo de música que vocês puderem, descubram, ouçam um álbum assim, tipo, devorem, do começo ao fim. Porque quando vocês chegarem da minha idade, essas músicas que vocês vão se apegar, vocês vão até ouvir coisas novas, mas não vão trazer tanta emoção do quanto vocês ouviam essas músicas que vocês estão ouvindo agora. Então aproveitem esse momento, tipo, ouçam muito, ouçam tudo que vocês puderem. E eu sinto isso. Agora, eu também, né, 30 a mais, eu também sinto isso. Eu ouço algumas 30 mais coisas, eu me considero uma pessoa super antenada, assim, mas eu sempre volto pro Nada se compara nada, àquelas. nada. Eu vi uma pesquisa que fala, eu não lembro o embasamento completo assim, mas que fala que o gosto musical da gente é formado até por volta dos 17 anos. E vi uma outra que estimulava a colocar música em momentos positivos, vivências positivas com as crianças, para que fizesse, assim, potencializasse a memória afetiva positiva, o meio de fazer com que a criança guarde isso, assim, de aumentar as chances dela guardar esse momento é ter música no contexto. Eu vou falar duas coisas a respeito disso. Uma é que a gente usa, inclusive eu uso essas memórias com música no consultório para ajudar clientes. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. E a outra é isso que você falou, né? De ouvir quando você ainda é jovenzinho, adolescente e tal e tal. É como eu disse, não tem como falar de memória afetiva sem falar de infância e adolescência. Porque ali nós somos muito mais emoção. Né? Nosso cérebro essa parte mais racional, que é a parte aqui da frente, vai desenvolvendo mais, vai amadurecendo mais conforme a gente vai envelhecendo. Quando a gente nasce, enquanto criança, a gente não é necessariamente isso, mas vou dizer assim, a gente é pura emoção, vamos colocar assim, emoção e instinto. A gente é pura emoção ali. Então, nosso cérebro sente tudo, nós sentimos em tudo, nós não pensamos tanto, nós sentimos muito mais. Que saudade, de sentir sem estar racionalizando. E aí, por isso, a gente se afeta com tudo. Tudo nos afeta, tudo nos atravessa, seja positivo ou negativo, tudo imprime em nós uma marca. Olha aí a malandragem da mente, né? Porque eu tô aqui, que saudade. E quando a gente para pensar o que é toda a turbulência da adolescência, fica fácil sentir saudade a uma altura dessa, mas passar pela adolescência é difícil. É difícil, inclusive para o adolescente. Enquanto você está passando. Enquanto você está passando. Um processo assim que eu até parei de fazer, porque eu falei assim, tô destruindo minhas memórias. Revisitar algumas séries, alguns filmes assim que eu gostava muito quando eu era mais jovem. E aí, quando eu assisto novamente, eu falo assim... Não tem mais aquele não gosto. Tem. Eu tô entendendo agora de uma outra Exatamente. forma. Que eu acho que, talvez, para o Lucas, quando eu tinha 16, 17, fizesse todo sentido naquele contexto. Sim. Mas hoje, olhando aqui, eu acho até meio problemático aqui, sabe? E, inclusive, consigo até entender por que naquela época fez sentido pra mim. Mas ainda assim, eu falo assim, gente, destruiu tudo aqui, eu não quero mais assistir. Entrou muita razão agora. Exato. E aquela emoção assim, lá. Chega. Eu vi um videozinho, eu não sei se de Ariano, Suassuna ou de Graciliano, que ele fala assim, se tem um lugar que você amou muito,
não volte aí. Não volte, pois o que você amou muito está na sua memória. As pessoas já são outras, o lugar já Exato. tem Muito sábio, e tal. Muito Aí ele fala sábio. isso. Aí meu irmão, a gente tem um lugar assim muito querido de infância, que é o povoado onde minha avó morava. Uhum. Aí meu irmão me manda esse vídeo sempre. Fala Não assim, volte. só me lembra do Gerais. Ele morre de medo. Aí voltou lá recentemente. Mas quando eu voltei também foi assim, um boom de emoções. Porque ao tempo que é bom é estranho, ao tempo que é gostoso é doloroso. Porque de fato, as pessoas já não estão lá, os cheiros já mudaram. Até o rio, aquela história de o rio que você entra agora não é o mesmo que você não é. entrou há um minuto. Imagine há tantos anos depois. Ele Pois não é. é o mesmo, de fato. E aí, a outra coisa que eu ia colocar, né, que eu vou deixar como dica, inclusive, eu uso esse, você falou da como a memória afetiva é evocada através de música. Sim, é verdade, a música de modo geral nos acessa, sem precisar passar pela nossa razão, pela barreira da razão. A música nos acessa na alma, ela nos acessa nas emoções diretamente. Às vezes a gente não tem filtro, né, para a música entrar. Ela tem esse poder de ir para as emoções direto, né? É uma via direta. E aí, eu já utilizei e já vi funcionar algumas vezes com clientes que têm, por exemplo, ansiedade generalizada, que estão preocupados o tempo todo. E na terapia cognitiva, a gente orienta a mudar de pensamento, né? Se esse pensamento aí é um pensamento que está te fazendo sofrer, você troca de pensamento. Só que às vezes é difícil trocar, né? A pessoa acha que é difícil. E uma das orientações que eu dou, uma das sugestões é: nessa hora, escute uma música que você gosta muito. Qual é a música que você mais gosta, que te faz sentir alegria, que faz você mudar de humor na hora? Aí a pessoa me diz, a música é tal. Pronto, nessa hora você já sabe, sua carta na manga vai ser essa. Na hora que você se sentir ansioso, angustiado, ou tiver com esses pensamentos ruminantes aí te atrapalhando, põe essa música para tocar. E mergulhe nela. Se for preciso, põe um fone de ouvido, feche os olhos e escute cada toque, cada acorde dela. E funciona muito, porque a música tem o poder de realmente mudar nosso estado de humor ali. E se ela for positiva e te transportar para um lugar positivo, você sai naquela hora da ruminação mesmo do pensamento e se desloca para um lugar mais agradável, para uma memória afetiva positiva. Aquilo alinha, ajusta seus afetos, seus humores presentes agora. Então, assim, falar de memória realmente como dizem, né? É um terreno, a infância é um terreno onde eu piso todos os dias. Então, ficar no aqui e agora é muito importante. É fundamental para a gente ter saúde mental. Mas, para que a gente esteja no aqui e agora com equilíbrio, a gente precisa organizar as gavetas da vida passada, sabe? Organizar as memórias passadas, dar o significado que tiver que dar. Trocar o significado do que tiver que trocar, que é o que a gente chama de ressignificação. Muitas vezes é necessário fazer uma ressignificação de muitas vivências lá antigas, para que a gente hoje, quando se lembrar delas, consiga ainda assim estar bem, sabe? Então a memória afetiva, tanto positiva quanto negativa, está presente o tempo todo, que por isso às vezes a gente reage de um modo que a gente não sabe nem explicar por que eu reagi assim, não sei, eu só reagi, porque aquela reação veio embebida de afetos anteriores, passados. Entende? Olha, eu vivi uma experiência assim, que foi bem chocante para mim, sobre essa questão de revisitar o passado e que tem um pouco a ver com isso que você falou, assim, de estar no presente, porque às vezes a pessoa revisita tanto, né, que permanece ali e vê já um saudosismo que às vezes pesa negativamente nesse presente. Eu estava nessa situação que é o seguinte, eu bem nesse período de infância, ali em torno dos 10 anos, eu tive um padrasto que eu gostei muito, eu tive ótimas vivências com ele e ele se tornou um grande amigo. Ele é meu amigo hoje, inclusive, ele não está mais com a minha mãe, mas seguiu sendo amigo de todos nós. E aí ele inclusive disse que a minha mãe é a melhor amiga dele e realmente é uma relação muito bonita, dele com ela, dele com a gente e tal. E aí nisso eu passei muitos anos sem vê-lo e ele esteve aqui, isso tem pouco tempo, em Feira de Santana. E aí, gente, nesse contato com ele, eu peguei assim, teve um momento, eu estava num período bem agitado de trabalho, ele também estava aqui trabalhando e tudo, a gente tentava se falar até nos encontros e estava um e outro sempre resolvendo alguma coisa no celular.
Mas de repente eu me peguei tão triste com a situação, porque assim, eu não me dei conta que nesse contato com ele eu estava buscando a vivência da infância. E aí eu me peguei no pensamento, nossa, a vida era tão mais legal sem celular. E fiquei dando voltas naquilo ali, né? E assim, foi uma coisa que eu vivi naquela sensação, porque foi muito forte esse reencontro com ele, justamente pela bagagem de boas memórias que trouxe, e talvez ali uma vontade meio desesperada de resgatar isso para a vivência atual, e eu não estava processando na hora. Mas tem gente que vive nessas questões, né? E ali aconteceu comigo, eu processei, arrumei, disse, ó, outra realidade, então a gente seguiu e foi ótimo como foi depois que eu assimilei as coisas, né? Mas tem gente que não, que vive nessas sensações, né? Tipo assim, a gente vê não só, mas especialmente com pessoas com mais idade, idosas que estão desgostosas com alguma coisa e fica ali muito né, atrelada e tipo, poxa, era melhor, no passado é que era assim. E aí, Marina? Você entrou no ponto que eu acho que a Marina pode até falar um pouco melhor sobre isso, mas que eu estava até pensando aqui, de como a gente está falando aqui sobre memória afetiva, mas ao mesmo tempo a importância do processo terapêutico em relação a essas memórias também, assim, porque senão a gente olha para esse passado, assim, a gente olha para essas memórias e muitas vezes a gente não entende aquilo, aquele sentimento que vem, ou porque aquilo tá acontecendo, os gatilhos, né, que acontecem, e a gente não entende muito bem o porquê da gente estar se sentindo daquela forma, ou então, como eu falei mais cedo também, a gente romantiza uma coisa que não necessariamente acontece daquela forma. E o processo terapêutico, ele ajuda a gente a filtrar melhor, né, essas questões todas. Perfeito, Lucas, é isso mesmo. E é necessário, às vezes, a gente se perguntar, isso que eu estou vivendo aqui agora é porque eu quero ou porque eu estou respondendo a memórias que eu tenho? Essa aqui é uma escolha que eu estou fazendo agora ou eu só estou reproduzindo? E isso realmente no processo terapêutico a gente encontra esse tipo de resposta, sabe? Uma outra coisa que eu achei interessante de você colocar, você colocou sobre essa experiência sua com o seu ex-padrasto, mas que pensando sobre que as coisas são diferentes agora. Eu quero colocar uma outra nuance disso. A minha pergunta para nós todos é, que memórias estamos construindo agora? Do que nós nos lembraremos daqui a 10 anos? Né? Você contou sobre o seu padrasto, eu me lembrei de um amigo meu da adolescência com quem eu vivi uma experiência muito igual. É um amigo da adolescência da cidade onde eu morava e agora ele esteve aqui recentemente e a gente deu uma volta junto no shopping só para conversar e colocar o papo em dia. Tinha muito tempo que a gente não se via. E toda hora ele olhava pro smartwatch dele. E aí, na hora, no instinto, eu perguntei para ele, você tá com pressa? Tem horário marcado para alguma coisa? Aí ele falou, não, são mensagens que estão chegando. Ele não estava olhando o celular, mas ele estava olhando no smartwatch. E aí, naquela hora, eu senti falta do tempo em que nós éramos adolescentes e que a gente sentava para conversar um com o outro e éramos só nós, um com o outro. Não tinha mais nada. Essas foram as memórias que nós criamos ali. E a gente estava um exclusivamente pro outro, para dar risada, para falar besteira, para ler poesia, para ver música. Essas coisas que a adolescente faz. Nas vezes que o meu padrasto, por exemplo, eram muitos jogos de tabuleiro. Sim. Banho de rio, aquela e coisa nisso você está presente. Muito, né? Isso. Agora, que nós estamos construindo hoje de memórias? Que memórias eu tenho hoje com os meus amigos? Quando eu sento com os meus amigos, eu realmente estou com eles? Eu estou curtindo a presença deles ou está cada um desviando a atenção pro celular a todo momento? Ótima pergunta. Responde aí, Lucas. Vou ter que pensar nessa resposta. Gente, a gente tá correndo um risco enorme de daqui a 10 anos estarmos esvaziados de memórias afetivas no que diz respeito a relações interpessoais. Porque até as relações interpessoais que a gente tem hoje com amigos queridos tem um certo distanciamento porque existe uma espécie de barreira entre nós. Essa barreira chama-se celular. Tem uma parede entre nós. Eu tenho o meu celular, você tem o seu. Não pode nem ser o mesmo muro. Cada um constrói seu muro, certo? E a interação profunda, e o olhar no olho, e o dar risada, e o gastar tempo ali sem tocar no celular. Essas coisas é que são agradáveis, né, de viver. E para além disso, né, dessa provocação aqui de reflexão, tem mais uma coisa. Que memórias nós estamos intencionalmente construindo com quem a gente ama, com nossos filhos, por exemplo. Eu sigo uma pessoa que ela estabeleceu que ela quer, eu sigo na internet, né? É uma influenciadora. Ela estabeleceu que ela quer criar memórias afetivas com os filhos dela. Ela mora na Austrália
E lá tem outra cultura para celebrar o Natal, é diferente da gente aqui. E ela, todos os anos, eu já a sigo há uns 9 anos, e todos os anos eles compram pijamas de Natal iguaizinhos para todo mundo. A família toda, no dia 25, desde quando o filho dela tá com 14 anos agora, eu acho, mas desde quando ele era bem pequenininho, todo dia 25, eles sentam ao redor da árvore para olhar os presentes, todos vestidos de pijamas de Natal igual. É igualzinho do pai, é igual do menino, da mãe é igual da menina. E tem foto, todos os anos tem foto. Essa é uma tradição de família que ela escolheu intencionalmente criar, é uma vontade dela. E ela fala, eu estou criando essa tradição porque eu quero que os meus filhos tenham essa memória de Natal. Eu estou criando memórias afetivas positivas neles no Natal e eles vão se lembrar disso aqui, eles vão ter saudade disso um dia. Isso é só para ilustrar o quanto a gente pode intencionalmente criar uma tradição de família, uma tradição de amigos, né? A gente pode criar memórias afetivas. Eu lembrei de uma pessoa, também assim na internet, que estava contando um relato, dela falando como ela intencionalmente, também no Natal, ela fez a rabada dela ser memorável. Olha a sua frase. Não, É a rabada ou a rabanada? a rabanada. A rabanada. Sim, sim. Muito cuidado nessa hora. Comprometedora. Ela falou que todo mundo, as tias chegavam com pratos assim e tal, e todo mundo ficava esperando aquele prato. Ela falou assim, também quero ter esse prato. E todo mundo fica assim, não, mas a rabanada de fulana é a melhor e tal. Fica todo mundo na expectativa da rabanada dela. Aí no primeiro ano ela levou, todo mundo comeu o que tava ali, que já tava esperando, e a rabanada dela ficou meio de lado. Ela falou, ok. Aí no segundo ano, o pessoal já comeu mais a rabanada dela. Aí no terceiro ano ela fez os ajustes e tal, e aí mandaram mensagem assim, você vai levar a sua rabanada? Ela falou, opa, já tá começando a dar certo. Aí depois do quarto ano seguinte, Em diante. em diante, o pessoal já tava assim, tipo assim, contando com a rabanada dela. Então assim, Já não, é mas prato você vai ter que levar a sua rabanada, porque sua rabanada é muito boa e tal. Eu falei assim, venci. Mas foi um projeto, eu projetei isso. E isso com certeza traz memória positiva. Considerando que a gente está cercado de vários acontecimentos que podem desencadear afetos negativos e trazer memórias negativas, isso não é... A gente nem precisa se esforçar para isso, isso acontece o tempo todo. Eu acho que vale a pena o esforço para criarmos intencionalmente memórias positivas, né? Memórias afetivas positivas para nós, para nossos filhos, para as pessoas com quem a gente convive. Eu acho que isso pode dar um sabor quentinho para a vida, para depois, para amanhã. A gente está plantando agora para ser colhido amanhã. Olha aí, fica pro pessoal. Que memória afetiva, intencional ou não, você está construindo no seu presente para sentir um calorzinho daqui a pouco? Aproveite e tire fotos, não só para postar no feed, para seu registro pessoal. Isso vai fazer muita diferença daqui a uns anos. Não precisa postar, gente, só guarda no arquivo. Eu falo isso direto, eu falo assim, às vezes eu vou tirar uma foto, mas tu dando uma foto, não, mas não é pra postar. A justificativa tem que vir ali no momento, porque senão a pessoa não quer nem tirar uma foto, não quer nem marcar aquilo. Façam registros. Os meus amigos mais íntimos e mais antigos sabem que esse é um lema meu, e hoje eles me agradecem quando a gente olha foto de 10 anos atrás e dizem, meu Deus, que bom que você fotografou isso. A propósito, é muito gostoso. Dá uma saudadezinha, né, daquelas fotos com cabeça cortada, despenteada, um aqui, outro só o vulto. É isso, gente. Um beijão, até a próxima. Até mais.